paz do Senhor, povo de Deus. Vamos meditar um pouco na palavra Gênesis 3:14, que diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldito serás mais do que todos os animais do campo. Essa é uma palavra-chave que fala do pecado de Adão e de Eva, né? Que o Senhor deu uma ordem para que eles não comessem do fruto, né? Que o Senhor colocou no meio do jardim. Mas eles cometeram esse ato de desobediência, trazendo o pecado para toda a humanidade. E quando Deus, na viração do dia, encontrava com Adão e Eva, o Senhor se aproximou e perguntou: Onde está Adão? E naquele momento ele tinha se escondido, né? E aí ele diz assim, aí o Senhor disse: Por que se escondeu? E ele disse: Porque eu estava nu e tive medo, por isso me escondi. E aí o Senhor pergunta: Você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? Olha a pergunta que o Senhor faz para ele. Aí ele diz: A mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. O Senhor não perguntou quem foi que deu a ele, mas perguntou se ele comeu. Aí você vê, aí a gente já percebe, já houve uma corrupção na mente de Adão. E aí o Senhor já vai para Eva e pergunta a Eva: Eva, por que fizeste isso? Ela diz: A serpente me enganou e eu comi. E de fato a serpente tinha enganado ela. E ela comeu e deu ao marido. Mas aí quando o Senhor vai para a serpente, o Senhor não pergunta à serpente: Serpente, por que você deixou o diabo te enganar? Ou por que você permitiu que o diabo te enganasse? Não. O Senhor já disse: Porque fizeste isso, maldita será sobre todos os animais do campo. Porque lá em Gênesis o Senhor já diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais. Será que se o diabo fosse tentar os outros animais, será que os outros animais teria dado brecha para que ele entrasse? Eu acredito que não. O diabo ele já vai no coração que já tem a predisposição para o erro, para o pecado. Ele já vai e seduz aquela pessoa que já está com aquele coração voltado para a malignidade. Então o diabo ele foi logo para a serpente, que era mais astuta do que todos os animais. E a serpente se permite ser usada pelo inimigo. E aí o Senhor já dá uma sentença direto: Você é maldita, você vai comer o pó da terra durante o resto da sua vida. E aí quando a gente vai lá para Judas e Pedro, Judas foi um homem que ficou 3 anos e meio convivendo com Jesus, ouvindo as palavras da verdade, sendo ministrado dia após dia, vendo milagre, vendo multiplicações de pão, de peixe. Mas havia uma predisposição no coração de Judas. Como há na humanidade toda, nas nossas vidas, existe uma disposição para o pecado. Tanto é que Jesus ele morreu na cruz justamente para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Mas aí ele deixou uma oportunidade para cada um de nós. Porque ele diz: Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Então é uma escolha, sempre vai ser uma escolha, sempre vai ser uma decisão. Judas conviveu com Jesus, ele poderia ter escolhido o caminho da vida, mas ele escolheu o caminho da morte. E aí quando Jesus se encontra com os discípulos, ele diz: Eis que no meio de vós tem o diabo.
tem um traidor. No meio daquela palavra, Judas poderia ter tomado um choque e ter buscado o Senhor Jesus para se arrepender. Mas ele ouviu aquilo ali e continuou do mesmo jeito. Quantas pessoas hoje do nosso meio ouvem a palavra e continua do mesmo jeito? Que parece que a palavra não penetrou no coração. Às vezes a pessoa até muda de religião, mas continua do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos comportamentos. Às vezes muda até as vestes, mas o coração continua com a mesma prática. Aí a gente vai para Pedro. Pedro também conviveu com Jesus durante 3 anos e meio. E o Senhor Jesus, ele disse: Pedro, o diabo me pediu para cirandar você, ou seja, para peneirar você. Mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Aí a gente pode parar assim para pensar: por que o Senhor Jesus rogou por Pedro e não rogou por Judas também? Os dois iam pecar. Claro que pecados diferentes, mas pecado é pecado. Mas Jesus, ele rogou por Pedro. Por quê? Porque Pedro, quando ele disse que não ia negar o Senhor Jesus, ele estava com toda a convicção, com toda a força, com toda a fé. Mas o Senhor diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. E aí a gente se pergunta: por que o Senhor quer o nosso coração? Aí a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. E ainda diz assim: quem o conhecerá? Aí o Senhor diz que eu, o Senhor, conheço esse quadrinho, o coração. Pedro, ele não conhecia o coração dele, por isso ele gritou com muita veemência e disse: não, eu não vou te negar, por ti eu darei a minha própria vida. Ele acreditou no coração dele. Mas o Senhor disse que o coração é enganoso. E aí quando chegou no meio da aflição, no meio daquela agonia, Pedro vai e nega. Mas Pedro nem ele acreditou que ele estava negando o mestre. Tanto é que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele achou que ele não ia ter mais condição de andar com o mestre. Porque ele estava em um pesar, em um arrependimento muito grande. Mas o Senhor rogou por Pedro, porque Pedro também poderia ter tentado se matar, no meio daquela angústia, no meio daquela decepção. Porque ele tinha determinado que não ia negar o mestre. Mas o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E aí Pedro, ele passa por esse processo, mas houve o arrependimento. E aí a gente olha para Judas, a Bíblia diz que Judas, ele estava sempre roubando. Ele estava no meio dos discípulos, no meio do mestre, junto com o mestre, mas a Bíblia diz que ele roubava. Então a contaminação de Judas não foi naquele ato de vender Jesus, não, ele já vinha cometendo vários atos, eram várias quedas, e ele não se arrependia. Ele não buscou mudança, ele não buscou arrependimento. E quando ele vendeu o mestre, já foi uma coisa escancarada, para que todos pudessem ver o que Judas já vinha fazendo dia após dia. Então, o diabo, ele sabe o coração que ele vai tentar. Ele sabe a pessoa que tem um coração endurecido que não quer se arrepender. Ele conhece e ele sabe. Por isso, quando ele tenta Judas, ele tenta a pessoa certa, a pessoa que estava com o coração ali endurecido, a pessoa que não queria se arrepender, a pessoa que não queria mudar. E aí ele chega ao ponto de se matar. Mas o Senhor diz assim, ó: eis que diante de ti coloco a vida e a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Ele ainda dá dica, escolhe a vida para viver. Mas Judas escolheu a morte. Pedro escolheu o arrependimento. E onde há o arrependimento, há mudança.
Onde há um arrependimento, há transformação. Porque o Senhor diz que Ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. O soberbo, ele não se arrepende. O soberbo, ele acha que ele está sempre certo, que ele não precisa se arrepender. Mas o humilde, ele se arrepende sim. A Bíblia diz que tem vaso de honra e vaso de desonra. Podemos dizer que Judas foi um vaso de desonra, porque não se abriu para a mudança. E Pedro foi um vaso de honra, que ele se arrependeu, ele se humilhou. E é isso que Deus ele tem buscado no nosso meio. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que haja mudança de coração, que haja mudança de comportamento. Que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes da verdade. Porque quando nós praticamos a verdade, nós estamos declarando que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor tem nos transformado. Mas quando somos apenas ouvinte esquecido, é como se uma árvore estivesse ali, mas não desse fruto. Não tem serventia nenhuma. Por isso nós precisamos praticar aquilo que ouvimos de Deus. Porque o Senhor ele nos chama para transformação. Nós podemos ir a Cristo do jeito que nós estamos. Mas o que não podemos é permanecer. Tem que haver mudança. Houve mudança em Pedro. Infelizmente não houve mudança em Judas. Nós precisamos decidir de que lado queremos ficar. Porque hoje é o tempo. Hoje é o tempo, porque estamos respirando, estamos tendo oportunidade hoje de decidir de que lado nós queremos estar. Amém? Que possamos meditar. Porque o Senhor diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, ele não invade o coração de ninguém. Ele espera que a gente abra o coração. E permita que ele entre, que ele seie, que ele traga alegria, que ele traga mudança, que ele traga transformação. E que naquele grande dia, a gente escuta ele dizer, venha bendito do meu Pai, que preparado está o reino. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.